tela aí, planejamento estratégico. Eu vou passar uns slides mais conceituais hoje, para colocar todo mundo na mesma página, tá ok? Mas depois a gente vai trabalhar bastante com ferramentas. Entenda planejamento, olha só essa árvore de palavras que eu fiz. Planejamento envolve você ter preocupação, por exemplo, com uma reputação. Pensar no futuro sobre a tua reputação pessoal, da tua organização, da tua empresa, e como que você quer construir essa reputação. Reputação é como que os outros têm uma percepção relativa a mim ou a minha marca. Planejamento tem a ver com perseverança, com relação a adversidades, mudanças de cenário, pandemias, e você ser resiliente, você perseverar mesmo assim nesses cenários, porque você se preparou para isso, você pensou e construiu todos os cenários na tua cabeça. Planejar também é adquirir habilidades, competências, tem outra palavra aqui que é aprendizado, aprender ferramentas, estar atualizado. Quem trabalha com planejamento, pessoal, quem trabalha com qualquer tipo de projeto de médio, longo prazo, tem que estar o tempo inteiro atualizado com o que está acontecendo no seu setor, na sua carreira, no ambiente de trabalho que ele está colocado. Para isso, ele precisa estar participando de capacitações, ganhar experiência, interagir com equipes, saber fazer as escolhas certas, tá? A questão da organização, tanto pessoal como organização enquanto entidade, enquanto empresa, enquanto negócio, ou departamento, ou entidade, o que for. Tá? Então, todas essas palavras, elas constroem a árvore do que a gente chama a árvore do planejamento. Elas são importantes, a gente precisa ter essa preocupação o tempo inteiro em nossa mente. Tá? O ciclo do planejamento, ele é muito contínuo, não há muitas novidades, a não ser as mudanças do ambiente e as mudanças no cenário. Então, o tempo inteiro, a gente precisa pensar a nossa carreira. Eu sempre vou fazer esse comparativo, tá, pessoal? Entre o planejamento pessoal e o planejamento de uma organização, de um órgão, de uma entidade, de uma empresa, de uma universidade, que seja, de uma ONG, de um projeto, qualquer coisa. Tá? Então, quando eu falar pensar a organização, tentem ter essa mente, essa visão na cabeça de vocês, que pode ser qualquer coisa que envolve pessoas, recursos, envolve uma atuação na comunidade. Pensem dessa forma, não só uma empresa mercantil, não só uma fábrica, não só um comércio. Pensem como uma coisa mais aberta, mais holística, tá? Então, o ciclo do planejamento ele envolve o tempo inteiro você estar pensando aquela organização, ou pensando a sua carreira, a sua vida. Eu acho que aqui, todos nós aqui, pensamos continuamente na nossa vida. Concordamos, por exemplo, que mudanças são necessárias, que situações novas podem acontecer, mudanças na nossa realidade. Por exemplo, uma organização pode falir, uma pandemia pode surgir, um projeto pedagógico de um curso pode mudar. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente, concordar que o tempo inteiro nós vivemos em insegurança, inconstância, em alteração de cenário, alteração de perspectivas. Então, fica a grande dica de ouro para a vida e para o entendimento sobre planejamento. Planejar é mudar o tempo inteiro, é ficar o tempo inteiro prestando atenção no que pode mudar no minuto seguinte, na hora seguinte, no ano seguinte. Eu planejei uma aula, olha só, eu planejei uma aula para vocês. De repente, cai minha internet, minha energia em casa acaba. Será que eu tenho o que a gente chama de plano de contingência? Eu preciso agir, eu preciso vir diante daquele novo cenário, daquelas dificuldades, daquelas alterações daquilo que eu pensei e construí anteriormente, eu preciso agir para adequar. Altero, promovo a ação, promovo a mudança, monitoro se aquilo está dando certo, verifico se a situação nova que eu criei pode permanecer. De repente eu posso voltar à situação anterior. E isso volta para o ciclo de pensar a organização. Então, pessoal, o ciclo de planejamento eu penso o tempo inteiro naquilo que pode vir a acontecer. Concordo e aceito que mudanças irão acontecer o tempo inteiro, apesar de tudo que eu previ. Vocês estão vivendo um exemplo real na vida de vocês.
Vocês planejaram no início do ano para terem aulas presenciais numa universidade fisicamente presentes. Nós estamos tendo encontros virtuais, distantes, cada um no seu lugar, na sua casa e tudo mais. Se é pior ou melhor, nós não sabemos. Sabemos que é diferente daquilo que planejamos, tá ok? Nós agimos e nós monitoramos aquelas modificações para melhorias, para manutenções, para adequações e tudo mais. O ciclo é eterno e nunca acaba. Vamos assistir o videozinho aí, tá? Tem um som, mas se não tiver som, não se preocupem, porque é só música incidental. Quem assistiu vai assistir de novo, mas é rápido. Vamos ver se funciona aqui na internet, né? De qualquer forma, não tem problema, porque está no Moodle para vocês lá, tá? Aí, começou. Imaginem que o objetivo do porquinho é o pote de biscoitos. É o que ele quer. É a meta dele. Vamos lá. Ele está vendo um cenário. Está lá em cima, está em cima da geladeira. É difícil pegar. Como que eu posso pegá-lo? Ele não planejou. Ele simplesmente vai atrás das ferramentas que tiver ali e tenta alcançar o biscoito. Não houve um planejamento, não analisou as dificuldades, os recursos que ele precisava. Lá, e ele estava agindo perante um cenário. Aí o cenário muda. Bom, pessoal, vocês perceberam aí no desenho animado, o porquinho tinha um objetivo, tinha um cenário e tinha recursos à disposição dele. Normalmente, como na nossa vida e numa organização. Só que ele não planejou como que ele ia usar esses recursos para atingir o objetivo dele. Ele foi lá, simplesmente, de qualquer forma, tentar pegar os biscoitos. Esse é o padrão na maioria das empresas ou das organizações. O gestor, ou empreendedor, ou colaborador dessa empresa, muitas vezes ele está no dia a dia ali querendo atingir a meta dele e tudo mais, e não pensa, não planeja, não constrói cenários.
e aí fica a coisa muito mais difícil. Tá? Então, esse videozinho consegue ilustrar para vocês a realidade das empresas. Se ele tivesse parado, analisado o objetivo dele, visto os recursos que ele tem e construído um plano, com certeza ele iria comer esse biscoito com muito mais rapidez, ou iria pelo menos comer o biscoito. Bom, então toda organização ela precisa entender no início, pessoal, e todo planejamento precisa começar pelo propósito da organização, o nosso, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto profissional. Qual é o nosso propósito? Ou qual é o propósito da empresa? Por que ela existe? Então, o propósito é um conjunto de elementos que motivam a construção de um futuro. Então, por que eu dou aula? Porque eu amo ensinar, porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo, porque eu interajo com pessoas, eu vejo ideias surgindo a todo instante, eu tenho a satisfação de ver alunos se tornando excelentes profissionais, colegas. Então, isso é o meu impulso motivador. Então, por que uma empresa, de repente, cria um produto e coloca no mercado? Por que uma ONG começa a atuar num determinado projeto, de repente, de sustentabilidade, ou um projeto verde que seja? O que levou isso a ela? De repente, o ideal de um fundador, de um grupo de pessoas, um problema que aconteceu na vida que fez com que a pessoa mudasse, direcionasse o rumo para aquele novo propósito. Então, esse propósito, normalmente, coloca alguns elementos que depois eu vou aprofundar com vocês. Missão, visão, posicionamento, princípios, valores. Tá? Olha só esse diagrama aqui. Isso é uma proposta de valor para uma organização. Tem uma palavrinha ali que eu quero explicar o conceito para vocês no mundo dos negócios. Stakeholders. Stakeholders, vocês podem traduzir como os públicos que têm interesse ou interessados naquela organização. Empregados, governo, mídia, comunidade, universidade, pesquisa, todos os públicos interessados numa determinada organização. Esses são os stakeholders. Investidores, acionistas, sócios, toda essa turma toda. Apesar que acionista, sócio, investidor, ele tem até uma outra denotação, que é o shareholders, né? O share é que eles compartilham dos resultados e estão comprometidos com a realidade da organização. São até um pouco mais próximos do que os stakeholders. Mas tudo bem, toda organização ela precisa ter o que a gente chama de missão, de visão, seus valores, suas competências, o que ela faz, por que ela existe. Ela precisa construir estratégia. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Só para vocês entenderem que há um diagrama onde tudo se relaciona, tá? Mas eu vou explicar item a item para vocês. Então, para isso, existem várias ferramentas. Análise SWOT, fatores críticos de sucesso, criação de indicadores, de métodos, de metas, resultados que a gente quer que sejam atingidos. Há preocupações com produtos, serviços, com a imagem da organização, uma construção de relacionamento, tudo isso. Então, todo esse diagrama aqui acaba sintetizando para vocês o que é a necessidade de um planejamento estratégico para a organização. Mas vamos começar pelo conceito de missão. Lembrando que essa parte inicial, mais conceitual, mais teórica, é um pouco mais maçante, mas é importante para a gente, quando eu falar alguns termos, vocês já terem uma referência teórica para isso, tá? Mas nos próximos encontros, com certeza, menos conteúdo teórico e mais ações práticas nós vamos trabalhar. Mas eu preciso que vocês entendam e compreendam isso aqui, tá? Conceito de missão dentro de um planejamento estratégico de uma organização. Qual a necessidade básica que a organização pretende suprir? Então, por exemplo, a Unifesp. Qual é a missão da Unifesp? Alguém já teve o interesse de entrar no site da universidade ou de qualquer outra empresa e ver qual é a missão dessa empresa? Muitas vezes elas colocam quadros lá para os colaboradores, os quadros de avisos, ou na intranet, tudo. Olha, nossa missão é essa. Nós existimos por isso. Fazemos diferença na comunidade por isso. Nossos produtos, nossos serviços, as nossas ações servem para isso. Nossa razão de ser é essa, tá? Então, por que nós fomos criados? Por que nós fomos fundados? Então, essa é a missão da organização.
E a missão, normalmente, pessoal, é igual a nossa missão de vida. Ela é de longo prazo. Ela pode ser alterada, com certeza, de acordo com a evolução da nossa vida, da nossa carreira, assim como de uma empresa. Mas ela não muda toda hora. Ela precisa ser muito bem pensada. Então, cada um aí deve saber qual a sua missão. A minha missão, enquanto educador, é eu tentar aprender o máximo de inovações possíveis e traduzir isso para o meu alunado, de uma forma que eu consiga, com isso, formar novos profissionais, cidadãos mais conscientes, mais éticos, mais preparados para enfrentar o mundo. Qualquer situação de mundo relativa à administração, a planejamento, a empreendedorismo. Essa é a minha missão. Então, qual é a missão de cada um? Mas fiquem tranquilos que não é para responder hoje, apenas para vocês pensarem, porque vocês vão fazer atividades que vão exigir isso de vocês, online. Tá? Então, normalmente, a missão da empresa ela é baseada em duas coisas fundamentais. Fiquem tranquilos que esses slides estão lá para vocês, não precisa anotar nada, só prestar atenção no que eu falo. A missão é baseada em coisas legais, normativas, regras, leis, e também nos valores das pessoas que estão dentro da organização, dos seus fundadores, de quem trabalha nela. Por exemplo, nós vimos agora uma situação muito complicada, né, no dia da consciência negra, onde um ser humano foi assassinado dentro de uma empresa, de um varejo, de um Carrefour, né? Com certeza, na missão dessa empresa, dessa organização, não está dizendo lá, olha, não cuidar do ser humano, não dar valor à vida. Só que, muitas vezes, os valores das pessoas que trabalham lá dentro, não, pelo amor de Deus, de repente, de um grupo minúsculo, como uma ou duas pessoas, elas não sabem desses valores, elas nunca se interessaram em saber esses valores, e não deram valor, olha só o trocadilho, não deram valor ou não dão valor a uma vida humana. Então, a gente assiste essas cenas, essas situações totalmente inaceitáveis, né? Porque muitas vezes as pessoas não possuem valores pessoais. E quando estão dentro de uma organização, não se preocupam em conhecer os valores que aquela organização tem. Vocês compreenderam isso aí? Essa relação que existe. Então, quando eu estou dentro de uma... Por que eu, por exemplo, na idade de vocês, tive a oportunidade de fazer um programa de trainee na Souza Cruz, que é uma indústria de tabaco? Por que eu não fui? Porque dentro dos meus valores, eu fui olhar os valores daquela empresa e eles não bateram, não batiam, não batem. Porque eu não fumo, não gosto de cigarro, acho isso um crime que está acontecendo, né? O cara vendeu uma droga para você, destrói a tua saúde. Não estou, cada um, se quiser fumar, fuma, não sou nenhum apologista. Para mim, não serve. Então, aquela organização possui valores que, para mim, não servem. Então, eu não participei desse processo de trainee para ela. Ok? Bom, quem tiver dúvida, gente, ou qualquer dificuldade, é só interromper e falar, tá? Porque eu estou aqui olhando os slides e eu não estou vendo a cara de vocês nem o chat. Então, se alguém tiver alguma coisa, podem interromper a qualquer momento. Visão, pessoal, é outro conceito muito interessante em planejamento estratégico. É algo que, assim, num estado futuro, num determinado momento, uma realidade que vai acontecer, como que eu posso estar lá? O que eu desejo ser? O que eu quero construir para esse futuro? Então, a minha visão, enquanto professor, é ver uma sociedade mais igual, mais justa, mais profissional, com pessoas mais competentes, mais éticas, mais preocupadas com o seu semelhante e com a sustentabilidade, de uma forma holística de sustentabilidade falando. Essa é a minha visão enquanto professor. Eu gostaria de ajudar a construir esse futuro. Então, uma organização também possui e também tem que ter esse conceito de visão dentro do seu planejamento. Então, eu trabalho hoje para que lá no futuro, essa visão que eu tenho, que eu possuo, se concretize. Imagina um fundador de uma determinada empresa, por exemplo, Elon Musk, o fundador e o principal acionista da Tesla. Ele tem uma visão, de repente, desenvolver carros elétricos para toda a humanidade,
X, ou fazer viagens interplanetárias, ou que cada ser humano tenha um chip onde ele possa guardar todas as suas informações e tudo mais, e sei lá, para que é isso. Mas ele tem uma visão, então ele está trabalhando, a organização inteira está trabalhando para isso. Então, qual é a visão de vocês com relação à vida de vocês? Vocês têm uma missão, um propósito, mas a visão é, lá na frente, eu quero proporcionar isso, eu quero estar dessa forma, tá? Então, esse é o outro conceito super importante para quem pensa em planejamento estratégico. O conceito de visão, ele nos leva a algumas regrinhas. Ela não é um sonho, ela é algo que é possível de realizar. Não é uma utopia, não é algo louco, escalafobético, não é uma fantasia, não é algo que não se possa realizar. Usei uma palavra antiga, arcaica, aí, que é uma quimera, que é algo que nunca poderá acontecer, é um sonho irrealizável. Então, visão não é isso. Visão é algo que possa ser concretizado. Algo que eu sei, que eu tenha competência, recursos, habilidades para realizar. E lá na frente, isso possa acontecer. Tá? Bom, então, junta-se a missão, a visão e se criam diretrizes, se criam ordenamentos, se criam linhas de pensamento e de atuação. Então, a missão e a visão impulsionam a organização para ir em uma determinada direção, usando um determinado mapa, atendendo às demandas dos seus influenciadores, da comunidade e de todos que têm interesse naquela organização. Vamos a alguns exemplos. Avon. Alguém aqui não conhece a Avon? De nome, pelo menos? Acho que todo mundo, né? Visão da Avon. Ser a empresa que melhor entende e satisfaz globalmente as necessidades de produto, serviço e autorrealização da mulher. Então, ela quando foi construída a Avon há 170 anos atrás, ela foi mudando essa visão ao longo do tempo, mas atualmente é essa. Ela quer uma empresa que quer entender e satisfazer as necessidades e autorrealização da mulher. Ela determina quem ela quer atender, produtos que ela vai desenvolver, a mulher, entendeu? Então, ela quer criar produtos estéticos, ferramentas para o seu cotidiano, para facilitar a vida da mulher. Ela tem esse foco. É a visão dela. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Eu tenho a missão, tenho a minha visão, meus valores, eu tenho o meu posicionamento estratégico. Aquilo que eu falo de direção. Eu busco isso. Eu escolhi essa posição. Eu escolhi esse caminho. Então, estratégia vem de... posicionamento estratégico vem de onde eu quero me localizar na fila do pão. Então, eu quero estar na frente da fila, no meio da fila, no final da fila, não importa. Mas eu quero me posicionar lá. Essa é a minha intenção. Eu escolhi esse caminho. Então, só para vocês começarem a entender o conceito de estratégia, é o melhor caminho, é a melhor direção, é a forma com que eu decidi para atingir o meu objetivo, para eu atender aquela minha missão, aquela minha visão de longo prazo. Então, o meu posicionamento estratégico é esse. É, de repente, desenvolver produtos sustentáveis em termos ambientais, econômicos e de renovação. Essa é a estratégia que eu escolhi para atingir o meu objetivo, a minha missão enquanto empresa. Tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar esse conceito de estratégia bastante nos nossos encontros. Princípios, valores, aquilo que eu não abro mão. O meu código de ética, as minhas escolhas, a minha crença. Agora imagina, voltando ao caso do Carrefour. Com certeza está escrito lá no Carrefour, na sua carta de valores, preservar a vida humana, de alguma forma. Tá? E aí vem alguém dentro da organização que não entende aqueles valores, não conhece aqueles valores, não compartilha daqueles valores e cria e provoca um assassinato, né? Em sangue frio e de uma forma maldosa. Então, essa pessoa não tem relação com os valores da organização. Então, quais são os valores daquela empresa? Lembra o exemplo que eu dei da Souza Cruz? A mesma coisa. Eu não compartilho com os valores daquela empresa, ela não preserva a vida humana, eu não vou trabalhar nela, entendeu? Mas eu compartilho dos valores da Unifesp, eu tenho orgulho
de ser docente da Universidade Federal de São Paulo, porque os valores dela eu compartilho e eu os estimulo, tá? Então, entendo essas relações. Valor nos faz perguntar, os nossos valores de vida, inclusive enquanto indivíduo. O que é realmente importante para nós? O que nós consideramos como mérito organizacional ou pessoal? Que características devem ser preservadas, ganhar mérito e estimuladas? É isso que eu falo. Então, de repente você está criando até um negócio, uma startup e tal, mas que valores você leva para aquela startup para construir aquela organização? Bom, então olha só que interessante um exemplo aqui, ó, do Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui fica no Maranhão, por acaso eu conheço. Ele tem como missão, ó, desenvolver a infraestrutura portuária do estado do Maranhão, gerando valor a toda a sociedade e sua área de influência. Visão. Esse aqui é um planejamento antigo, tá, gente? Eu não peguei o novo, mas é só para dar como exemplo. Ser até 2018, mas pode ser até 2030, que seja, a empresa pública referência em gestão portuária no Brasil. Valores, pessoas, transparência, segurança, sustentabilidade, eficiência. Então, esses são os valores do Porto de Itaqui. E eles ajudam a cumprir aquela visão estipulada e concretizar a missão que foi pensada no seu planejamento. Então, vocês têm um exemplo prático aqui, real, dessa utilização desses itens dentro de um planejamento estratégico de uma organização portuária, no caso. Então, só para poder reforçar esse entendimento para vocês. Estratégia é como você se vê em determinado futuro e o modo como você espera chegar lá. É o caminho, é o trajeto. Então, usa a figura de uma maratonista que tem que correr os 42,150 metros, se for diferente, alguém me corrige, e ela estipulou uma estratégia. Na primeira parte da corrida, menos velocidade, mais resistência, na segunda parte, mais velocidade. Ela montou a estratégia. Então, como chegar lá? Com que recursos? Com quem? Qual é a minha equipe para poder atingir aquele objetivo no futuro que eu estipulei? Tá? Então, como componentes do planejamento estratégico, nós temos cenários. Cenários é tudo que está acontecendo ao nosso redor. Cenário econômico, ambiental, legal, social, tecnológico. Tudo isso precisa analisar o tempo inteiro. Quais os meus objetivos, valores, missão, visão, meios para atingir, ou seja, recursos. Tudo isso tem que estar dentro da cabeça de vocês. Falar em cabeça de vocês, eu sei que muita teoriazinha hoje, mas fiquem tranquilos, vocês vão ver isso encaixando aos poucos no decorrer dos nossos encontros. Então, para eu construir esse cenário, esse pensamento estratégico, eu tenho que me entender, me conhecer, me avaliar o que está lá fora. A sociedade, o mundo, o ambiente que me cerca. Para isso, eu tenho algumas ferramentas que pode ser construção de cenários, como pode ser análise SWOT, que eu vou falar isso num próximo encontro. Aliás, vai ser motivo de trabalho de grupo de vocês. Determinar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso SWOT são os mesmos termos em inglês do que eu acabei de falar em português. Tá? Olha só aqui rapidamente esses diagramas que eu vou passar para vocês. Temos lá visão, missão, posicionamento estratégico, princípios, valores, tudo que eu falei para vocês até esse momento. O propósito, então, é o que nós queremos ser. Esse é o nosso propósito. Olha só, mudei aqui, ó. E tudo esse conjunto que a gente falou até agora é o que nós queremos ser, é o nosso propósito. Ambiente é o que nos deixa ser, ou o que nos deixa fazer. Por exemplo, nós estamos agora num ambiente de pandemia, um ambiente econômico, não estou dizendo recessivo, mas arriscado, com alto risco, alta volatilidade. Será que é o momento para investir? Será que é o momento para começar uma carreira? Então, esse ambiente, não leiam em planejamento estratégico o ambiente como algo ligado somente à natureza, aos recursos naturais. Ambiente é tudo. Tem mudanças tecnológicas, mudanças de legislação, mudanças demográficas e tudo mais. Tá? Então, o ambiente é o que nos é permitido fazer perante a situação que nós temos na mão. Tá? E capacitação é o que nós sabemos fazer. Aí entra os recursos que a empresa tem, as competências dela, a inovação que ela promove, que ela possui, todo o ferramental, tecnologia mesmo, em termos de equipamentos, hardware, software, é a mesma coisa a vocês. Então, olha só que interessante. Propósito. Qual é o propósito de vocês?
Qual o ambiente no qual vocês, enquanto estudantes, enquanto profissionais, estão inseridos? E o que vocês sabem fazer? Quais são as competências de vocês? Quais são a capacitação que vocês possuem? As empresas pensam da mesma forma. Não é nada diferente, tá? Capacitação é o que nós sabemos fazer. Para que isso tudo se junte e aconteça, a gente usa a estratégia. É o que nós vamos fazer, que caminho seguir. Olhando o ambiente, olhando as minhas competências e o meu propósito, eu escolho esse caminho. Então, vocês, por exemplo, escolheram a disciplina de planejamento estratégico baseado num propósito, analisando um cenário e buscando, de repente, habilidades, competências que vocês não possuíam ou que precisavam ser reforçadas. Então, nada que vocês estão fazendo, participando daqui, é definir uma estratégia e estão correndo com essa estratégia aí. Tá? Estratégia é o que nós vamos fazer, é o caminho a seguir. Olha só, tudo isso nos leva ao futuro. Propósito, ambiente, nossas capacidades, a estratégia escolhida nos levam ao futuro, aquilo que nós pretendemos lá na frente. Planejamento, como eu falei, é decidir antecipadamente o que eu vou ser lá no futuro, o meu objetivo a atingir lá no futuro. Tá? Estratégia e o futuro. Bom, aqui só para vocês perceberem o que são os riscos. Não precisava ter essas mudancinhas todas, aqui eu vou mudar de uma vez só. O risco da mudança. Ah, mas eu estou bem como eu estou, sabe, o sapo na lagoa, né, o sapinho na água que está ali aquecidinha no fogão, daqui a pouco ele está cozido. Então, o risco de não mudança. O tempo inteiro, o cenário muda, o contexto ambiental muda. Vocês precisam mudar também, as organizações precisam mudar o tempo inteiro. Por isso que vocês ouviram falar muito aí durante esses meses. Olha, a pandemia fez acelerar as mudanças das empresas e nos projetos de futuro. Óbvio, mudou o cenário, mudou tudo, então vamos mudar tudo. E se tem que fazer alguma coisa, já vamos antecipar aquilo que um dia a gente poderia fazer. É o que vocês estão assistindo em tempo real essa situação. Então, estratégia diz respeito a posicionar uma empresa, a obter vantagens perante os seus competidores para chegar lá no futuro que ela estipulou para si. Qual mercado participar, que produtos eu vou vender, como é que eu vou cobrar, como é que eu vou conversar com esses públicos, como é que eu vou comunicar, que valor para os meus colaboradores, para os meus acionistas, para a comunidade eu vou proporcionar, tudo isso. São perguntas. A estratégia é diferente de tática. A tática é algo mais operacional, tá? Eu preciso, com a estratégia, ser diferente dos meus competidores. Eu não posso fazer a mesma coisa, eu não posso agir da mesma forma. Eu preciso me concentrar na criação de valor. O que é criação de valor? É aquilo que eu faço gera que benefícios para aquela pessoa. O que ela busca me procurando, tá? Levo em conta o aprendizado, o longo prazo e responde às necessidades de uma sociedade que tem interesse na minha atuação enquanto empresa, tá? Então, a estratégia tem que olhar isso tudo, tá? Diz respeito à escolha sobre quem nós pretendemos ter como consumidor ou não, o que eu posso oferecer a esses consumidores ou não, e como faremos isso tudo, né? Que atividades realizar e que atividades não realizar. Isso também é importante, tá? O planejamento estratégico, normalmente, é dividido hierarquicamente dentro de uma empresa tradicional. Existem outras formas de organização hoje em dia, tá? A gente vai falar isso mais para frente. Mas dentro de uma empresa tradicional, ela é dividida em alta gerência, os C-levels, a gerência média, que podem ser o nível sênior, por exemplo, e a parte de chão, de estrutura hierárquica, por exemplo, supervisores, chefes, coordenadores e tudo mais. Então, normalmente, o planejamento estratégico se define nesses 3 níveis hierárquicos. E, normalmente, o planejamento estratégico é algo que tem que começar das lideranças de empresa para o resto da empresa, tá? O líder máximo da empresa diz, olha, precisamos pensar o futuro da organização e dar as diretrizes, e o resto da organização trabalha baseado nessas diretrizes que eles mandam. Eu não vou ficar preso nesse quadro aqui, porque é mais na hora que vocês revisitarem os slides, vocês vão poder entender. As diferenças em planejamento estratégico e tático. Planejamento estratégico é algo de longo prazo, é mais amplo, é maior, foca muito mais a organização como um todo.
O planejamento tático é muito mais curto prazo, mais restrito a um departamento, a uma ação, um projeto, algo mais imediato. Então, essa é a grande diferença para vocês entenderem, tá? Agora, o último slide dessa minha apresentação. Por que as empresas quebram? Falta de planejamento, que leva a dificuldades de administrar a empresa, igual o porquinho lá no início, né? Queria o biscoito, mas não prestou atenção nos recursos, nem no cenário que ele se apresentava. Falta de planejamento leva a dificuldades para administrar, que levam a dificuldades em entender as necessidades do mercado, simplesmente você não oferece aquilo que o mercado está querendo, que as pessoas, a sociedade anseia de você. Com isso, os clientes desaparecem, vão ser os competidores ou desistem da tua marca, isso proporciona a falta de clientes. A falta de clientes faz com que você perca espaço para a tua concorrência, você perdendo espaço para a concorrência e para o mercado, faltam recursos financeiros, e isso gera falta de pessoas, de pessoal, de equipamentos, de futuro, de pensar a empresa, e ela quebra. Então, falta de planejamento é um grande iniciador de um processo de quebradeira de qualquer organização, seja ela privada, pública ou da sociedade civil. Então, planejem qualquer atividade, qualquer organização que vocês forem pertencer, pensem em planejamento. E para planejar, a gente tem diversas ferramentas. E é justamente isso que eu vou tentar passar para vocês. Além de forçar vocês a trabalhar em equipe, e hoje de forma remotamente,